Bom, julho chegou ao fim e sejam bem-vindos aos meus lidos do mês. Bom, eu não li uma quantidade absurda de livros, mas faz um tempinho que eu não posto. E eu queria trazer um conteúdo diferente aqui pro canal, um conteúdo mais falado, que eu mostre um pouco mais sobre as coisas que eu gosto, que eu tenho muitos gostos, e principalmente sobre o que eu gosto de ler. E vocês vão perceber que, na verdade, tem uma temática bem específica no que eu gosto de ler. E eu não leio uma quantidade absurda de livros por mês. Foram 5 livros. Na verdade, o último eu não terminei. E um mangá. Mas gosto bastante de ler. Dependendo do livro, eu leio, tipo, bem rápido. E eu fico bastante vidrada na leitura. Então, teve uma das leituras só que eu achei meio demorada. Mas eu entendo o motivo dela ter sido demorada. Então, eu vou falar sobre os livros. Primeiro, eu gostaria de começar falando uma autora que me deixou viciada, vidrada nela, que é a R.R. Kuang. Não sei se eu tô falando certo, mas eu fiquei vidrada nela. Eu comecei a ler Guerra da Papoula acho que em maio, eu não lembro direito, e eu li os 2 primeiros livros numa velocidade absurda. Eu ficava Eu fiquei vidrada na leitura. Eu virava a madrugada lendo. Eu lia durante a aula de matemática. Eu tomei bronca do meu professor de matemática por estar lendo na aula de matemática. E eu fiquei viciada. E obcecada. Eu comecei a estudar a história da China. Eu Foi algo maluco, assim. E pro primeiro livro do mês foi A Deusa em Chama, que é o último livro da trilogia de Guerra da Papoula. Bom, o que eu tenho a dizer sobre essa trilogia, né, gente? Nossa senhora, eu não sei nem por onde começar. Mas, particularmente, o último livro da trilogia foi o que eu mais demorei para ler, mas não necessariamente porque eu achei a leitura arrastada, foi porque eu estava bem ocupada na escola. Eu faço escola, eu faço também iniciação científica, e nesse final de semestre a gente estava tendo muitas provas em uma semana só, tipo, 3 provas e um simulado. Eu estava tendo que ficar tarde na escola alguns dias. E também teve a iniciação científica, que veio com os projetos mais difíceis, então não estava me dando muito tempo para ler. E eu também tive que ler No Seu Pescoço para a prova de literatura, no mês de junho. E daí eu acabei enrolando bastante para ler esse livro. Eu fui terminar ele no começo de julho. E eu não tenho críticas a essa história. É simplesmente perfeita. Eu acho que é meu livro favorito. Eu fico bem em dúvida se o meu favorito seria o primeiro, que foi A Guerra da Papoula, ou A República do Dragão. Mas eu acho que não é A Deusa em Chamas, porque nesse livro uma coisa que eu percebi é que a Arin, que é a protagonista, ela já estava enlouquecendo bastante. Ela já não estava totalmente com a sanidade mental totalmente. Então, ela teve muitas escolhas que eu achei questionáveis durante a leitura. E eu sentia que ela estava se perdendo. E meio que eu já tinha entendido o que ia acontecer no final. E eu preferi não acreditar, porque eu me apeguei muito, muito a Arin. E, ai, gente, é simplesmente perfeito. Eu adorei muito essa saga pelo paralelo que ela faz com a história real, porque eu acho muito interessante a gente ter essa visão realista de eventos que aconteceram, porque traz uma conscientização pra gente sobre os eventos, principalmente no primeiro livro, que teve sobre o massacre de Nanquim, que na verdade, né, foram outros acontecimentos, que eu não quero dar spoiler, mas a forma como ela retratava as coisas que haviam acontecido com uma, tipo, muita realidade, assim,
me fez olhar com outros lados para a história, me fez olhar mais pro lado humano da história. Não para tanto o lado que a gente estuda, porque a gente estuda muito as coisas faladas, mas quando você lê aquilo acontecendo, vê como foi, eu acho que traz uma conscientização e um interesse muito maior na gente em entender aquilo. E eu achei muito interessante o que a R.F. Kuang fez com a história da China, a Primeira Guerra Sino-Japonesa, depois a gente tem um pouco de alguns acontecimentos da Guerra Civil, da Revolução Comunista. A própria linha é inspirada no líder da Revolução Comunista. E teve muitas coisas da história real que depois que eu comecei a ler, eu me interessei um pouco mais sobre a história da China e eu fui dar uma estudada. E teve muitas coisas da história real que eu percebi e eu achei que foi muito bem trabalhado esse aspecto. Eu também. Ai, gente, eu não sei nem o que falar. Eu acho que eu preciso de um vídeo específico só pra falar dessa trilogia, pra mim poder falar tudo que eu achei, porque senão aqui vai ficar muito enrolado. Mas com certeza essa trilogia é a minha preferida da vida até agora. E eu acho que eu vou guardar tudo que eu li nesse livro pra minha vida inteira. Eu comecei a fazer itinerário de oratória, né? E na verdade, eu preciso fazer oratória, porque pra falar bem a verdade, eu não sei falar muito bem em público. Mas um dos motivos que fez eu querer. A gente é muito tonto. Mas um dos motivos que fez eu querer pegar esse itinerário foi porque eu dois trabalhos que a gente faz ao longo, que é de palestra, tem tema livre. E eu queria muito fazer uma palestra sobre Guerra da Papoula, para mim poder falar tudo que eu vi nesse livro, que eu acho pautas importantes. E eu também queria fazer um sobre Babel, que eu queria trazer a temática da tradução na disseminação do soft power no mundo globalizado. Que eu achei muito interessante essa temática que a R.F. Kuang trouxe. E eu vou falar de Babel depois. Mas enfim, foi por esse motivo que eu quis fazer o itinerário de oratória. E logo na primeira aula, tinha um negócio que era assim. Você pegava um papelzinho com um tema e você tinha 30 segundos para pensar numa apresentação de 30 segundos sobre esse tema. E adivinha? Eu peguei o papelzinho sobre guerra. Obviamente eu falei de Guerra da Papoula. Eu mencionei aquela frase que a Arin fala que uma guerra não tem vencedores, ela apenas tem sobreviventes. E eu puxei todos os 30 segundos que eu tinha pra falar sobre isso. E eu adorei o repertório que esse livro me trouxe, principalmente para a questão do colonialismo e da guerra e da história da China. E, ai, gente, é isso. Eu amei esse livro. Então, vamos para a próxima leitura. Bom, o próximo livro que eu li dessa lista é de outra autora que eu gosto muito, pra ser sincera. Faltam alguns livros ainda pra mim ter todos os livros dela, da R.F. Kuang, só falta a Impostora, que não é um livro que particularmente eu tive muito interesse na sinopse. Mas enfim, voltando, essa autora que eu tô falando é a Vi Schwab. E eu me apaixonei por ela primeiramente lendo Tons da Magia, que eu li o primeiro livro, Um Tom Mais Escuro de Magia. E depois eu li a trilogia de Cidade dos Fantasmas, que foi um livro que eu amei também. E aqui eu vou trazer... Opa, tá de ponta cabeça. Aqui é Mansão Galante. Foi um livro que eu li muito rápido. Eu terminei esse livro em, tipo, metade de um dia, assim. Porque foi uma leitura... Uma história bem criativa, eu gostei bastante. E foi uma leitura que eu senti como se eu estivesse assistindo um filme. Eu conseguia visualizar muito bem as coisas que aconteciam. E eu achei tão fluido, assim, que parecia que eu tava assistindo um filme... Sei lá, um filme mesmo, assim. E isso foi uma coisa que eu gostei bastante de ler esse livro, porque eu achei que foi uma leitura super gostosinha, assim, de fazer. Tem um suspense, um terror no livro, sim, mas nada de muito grande, assim. É mais... É um suspense bem tranquilinho, um terror bem tranquilo. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, que eu achei mais diferente e que eu achei bem interessante, foi a representatividade muda que ele trouxe.
da protagonista do livro, que é a Olivia. É, Olivia. E eu achei muito interessante porque tinha umas ações que você ficava... que se não fosse a protagonista ser muda, você esperava outra coisa. Ah, eu não sei explicar muito bem, mas eu achei isso bem interessante porque mostrou bastante essa realidade. E eu nunca tinha lido, nem assistido, eu acho que nenhum filme, nem nenhum livro com uma protagonista muda. Eu já tinha assistido, tipo, histórias com protagonista cega, protagonista surda, mas muda foi uma novidade e eu achei bem interessante, na verdade. Eu acho que a gente deveria trazer mais coisas que são, tipo, comuns na vida real pra livros, sabe? Retratar a realidade mesmo. E é isso, eu achei a história bem interessante. O livro é bem bonito, porque tem as ilustrações do diário da mãe dela. E eu particularmente achei a proposta bem parecidinha com Cidade dos Fantasmas. Toda essa coisa de, e tem um outro lado que tem fantasmas, e a protagonista é especial, que ela pode passar pra esse outro lado. E daí tem a mãe dela, que a mãe dela conhece... eu vou dar spoiler aqui, mas enfim. Tem uma situação bem parecida com a da... Eu não lembro o nome da protagonista de Cidade dos Fantasmas. Acho que é Cassidy. Tem uma premissa bem parecida com a relação da Cassie e do... Esqueci o nome. Do Jacob. Acho que é Jacob. E eu achei bem parecidinha essa premissa, mas a história segue para dois rumos bem diferentes. Eu acho que Cidade dos Fantasmas é uma história um pouco mais infantil, assim. Essa daqui já traz outras temáticas. E foi uma leitura bem interessante. Eu gosto muito da Vi Schwab. Eu tô pra ler ainda a duologia de vilão. Eu comprei a duologia de vilão e eu preciso ler o próximo livro, o último livro de Tons de Magia. Eu pretendo comprar também A Vida Invisível de Ed La Rue e aquele outro livro das vampiras, Queime Meus Ossos sobre a Meia-Noite, algo assim. Não lembro ao certo se é esse o nome, mas eu quero ler também. E aproveitando que eu tô falando da Vi Schwab, eu já vou falar da minha próxima leitura do mês. Bom, a minha próxima leitura foi o segundo livro da trilogia de Tons de Magia, que é O Encontro de Sombras. Bom, o que eu tenho pra dizer sobre esse livro, né? Eu comecei a ler Tons de Magia, tipo, 2024, e eu travei nesse livro. Eu não conseguia sair desse livro. Porque o primeiro, O Tom Mais Escuro de Magia, é um livro super fluido. Eu li ele super rápido, sabe? Acontecia coisa o tempo todo. Tinha muita ação no livro, muitas coisas acontecendo que te deixava interessado a prosseguir a leitura. Mas esse livro, O Encontro de Sombras, não acontece nada. Simplesmente não acontece nada. Vai, tipo, acontecer alguma coisa nas últimas 100 páginas do livro. Então é uma história muito parada. Sabe, não acrescentava... Acrescentou personagens novos, porque apareceu o Alucard. Mas, sabe, não acrescentava nada de novo na história. E sempre seguia no mesmo caminho da situação do Rai e do Kel. E eu senti que ficou prolongando muito as coisas. E daí no final, só no final do livro que eu peguei assim, pra ir rápido mesmo, porque começou a acontecer muita coisa no final do livro. E o final do livro é bem legal, sabe? Voltou meio que pra vibe de Tons de Magia. Só que o começo eu achei muito chato a maior parte do livro. Porque não acontecia nada, não acontecia absolutamente nada. E, sabe, foram tipo umas 200 páginas só pra dar uma introduçãozinha na história e... Ai, gente, eu não gostei muito. Tanto que eu nem marquei coisa nesse livro. Geralmente eu marco coisa nos livros, mas quando eu não tô muito interessada na leitura eu fico com preguiça. Aí eu finalmente acabei, eu li em uns 2 dias.
porque eu queria muito acabar pra mim ir pro último livro, porque a minha amiga já leu, a Duda, e ela recomendou muito. Ela falou que o último livro é muito legal, mas que o segundo é arrastado mesmo. E essa foi a minha opinião sobre o segundo livro, pra falar bem a verdade. A personagem da Lila também me irritou um pouco. Ai, todo mundo me irritou um pouco nesse livro. Sei lá. Não foi um dos meus favoritos da Vin Schwab, não. Mesmo eu gostando muito dela. Mas agora eu vou começar a ler o último. Eu acho que é uma... Ai, eu não lembro o nome do último livro, mas tá ali pra mim ler. E eu espero que seja melhor, porque é o livro mais longo da trilogia. E esse daqui acabou com um final totalmente aberto. Então eu espero que seja um livro que comece já tendo alguma coisa acontecendo. Que não fique parado praticamente o livro inteiro. Então vamos para a próxima leitura. Bom, a próxima leitura é um livro unitário, assim, de fantasia também. E quem recomendou esse livro, onde eu vi a recomendação, foi da Capital Reads, do TikTok. E ela tinha e eu vi também algumas outras TikTokers da gringa falando que quem tinha gostado dos livros da R.F. Kuang provavelmente ia gostar bastante dos livros dessa autora também, de Sangue sobre Brinehaven, que foi traduzido, e também de Espada de... Ai, eu não sei falar o nome. Espada de Kagei... Ai, eu não sei falar o nome, mas enfim. É essa autora aqui, ó. M.L. Wang. Ela também é uma autora sino-americana. Eu acho que eu curti bastante ler autoras sino-americanas, que no caso são autoras com ascendência chinesa, mas que também são norte-americanas. E eu gostei muito desse livro, porque ele trouxe uma visão bem interessante sobre o feminismo, que é aquela história. O feminismo que, tipo, exclui certas minorias. Uma mulher branca, que ela entende a falta de direito das mulheres na sociedade, mas ela só defende os direitos até quando eles se aplicam à sua própria causa. É tipo como se ela só olhasse para as próprias dificuldades e não considerasse outras minorias que talvez também estejam inseridas nessas dificuldades e até muitas vezes pior. Que é aquela história, né? Você só defende uma mulher até o momento que ela não participa de mais nenhuma minoria. E eu achei bem interessante essa pauta que esse livro trouxe. E eu me irritei muito, muito, muito com a protagonista. Sabe, tinha umas coisas que ela falava que era muito absurdo. Mas tinha outras também que eu compreendia ela. E eu achei que o desenvolvimento de personagem dela foi muito bom. Tudo que aconteceu e no final que ela defendeu aquilo que ela antes era meio contra, eu achei bem interessante. Eu adorei o personagem masculino, eu não sei se eu vou pronunciar certo o nome dele, mas é Tomil. Eu não sei se é a pronúncia certa. Eu achei muito interessante tudo que ele trouxe nesse livro. E é isso, é um livro muito, muito legal. Tem um sistema de magia bem diferente, que eles... Deixa eu achar aqui a página. Eles usam a magia por meio disso daqui. Que é tipo uma máquina de escrever, que você meio que busca as coordenadas da magia, e daí você extrai dessa fonte, que seria o outro reino. Enfim, eu não vou falar muito, porque eu também não quero dar spoiler. Mas é uma história muito interessante, que traz um sistema político muito questionável e pautas relevantes. É um livro que eu gostei bastante. E agora nós vamos para a última leitura do mês de livros, porque eu ainda tenho um mangá que eu vou falar sobre. Bom, o último livro eu não terminei de ler ainda, mas eu vou trazer esse daqui aqui porque eu comecei a ler em julho. Então, tecnicamente, metade dele foi uma leitura de julho, que é Babel, né? Obviamente, mais um livro da R.F. Kuang.
o que eu tenho a dizer sobre Babel? Gente, eu tô amando esse livro, mas é uma leitura bem lenta. Não é um livro de, tipo, muita ação, um livro que você lê rápido, mas é um livro muito interessante, que traz muitos conhecimentos. E eu acho que a leitura dele é mais... A ideia da leitura dele é ser mais devagar mesmo, pra você ir prestando atenção em todas as coisas. Às vezes até dar uma pesquisada sobre algumas coisas, porque, tipo, tem fatos históricos que eu não tinha noção. E enquanto eu ia lendo, eu ia dando uma pesquisada sobre essa parte de etimologia, também de tradução das línguas. E eu acho que esse assunto da tradução que ela trouxe, da relação com o colonialismo, é muito interessante. E, gente, eu tô amando essa leitura, pra falar a minha verdade. Eu gosto muito de como ela trabalha cada um dos personagens. Eu acho que a Letty tem um personagem, assim, muito parecido com a Siona, de Sangue sobre Brightheaven, com essa pauta feminista que ele traz. E o Robin, o Remy, não sei se é assim, Rami, Remy, não sei falar. Mas eu achei muito interessante os personagens também. E como ela sempre traz essa pauta do colonialismo, dessa vez não só em relação à China, mas em vários outros países, ela traz mais uma crítica ao colonialismo da Inglaterra nesse livro. E é isso, eu achei muito interessante como ela aplica isso na realidade, mas também moldando uma Oxford fictícia. E traz muitas pautas interessantíssimas, tanto que o meu trabalho sobre oratória com certeza vai ser aquele tema que eu falei, porque eu achei essa pauta da tradução uma das mais interessantes, e como a tradução também é um instrumento de poder no mundo, como você molda o preconceito usando a tradução, e eu acho isso muito interessante. E, bom, foi isso. Eu ainda não terminei o livro. Eu comecei a parte 3, que, pelo que eu entendi agora, que vai começar a ter uns conflitos políticos. A primeira parte foi mais uma apresentação da dinâmica de Oxford, da relação com os alunos estrangeiros, a relação entre eles ali dentro da faculdade. Também apresentou a Sociedade de Hermes, como funciona o sistema de magia, como funciona meio que o mundo, assim. Então, acho que agora que vai começar a entrar no conflito mesmo. Não sei se a leitura vai ficar mais rápida ou se ela continua uma leitura mais lenta. Mas não é um problema que eu tive. Não foi que nem, tipo, o outro da Vihi Schwab, que eu achei lento porque não acontecia nada. Esse não acontece muita coisa, mas traz uma premissa interessante que me dá vontade de ler. E também a parte dos fatos históricos, que você tem que prestar atenção e tal. Então não é uma leitura que eu reclamo por ela ser mais devagar. E agora vamos para a última leitura, que na verdade não é um livro, é um mangá. E eu não tenho ele físico, eu li ele online, pelo celular, porque eu comecei a assistir o anime. E eu fiquei muito curiosa, porque, né, parou do nada o anime. E eu fiquei muito curiosa pra saber o que ia acontecer mais pra frente. Que é Parede de Gelo, ou Ramparts of Ice. E é um mangazinho de romance, mas que é bem legal. Fazia bastante tempo que eu não achava um anime bom de romance pra assistir, porque meio que eu já assisti todos que existem, que são bons, que não são horríveis, porque tem uns que são horríveis. E eu achei bem legal. Eu achei bem legal porque traz não só um casal, traz 2 casais, que são um grupo de amigos, e vai mostrando esse casal. Eu só fiquei meio brava que um dos personagens, eu não lembro qual era o nome dele, que é o namorado da protagonista. Eu não lembro o nome de nenhum personagem, gente. Mas que era o par romântico da protagonista, que ele ficou com a outra menina lá. E eu odiei essa parte, me deu muita raiva. Mas enfim, eu gostei muito de como traz diferentes formas desse romance. Tipo, os 2 casais têm premissas diferentes. E também traz isso dentro de um grupo de amigos, que é uma coisa que eu achei bem legal também.
E como desenvolve cada personagem, eu achei bem interessante. Não tenho nada pra reclamar desse mangá. Não foi algo muito, nossa, mudou a minha vida, que nem outros mangás que eu li. Foi mais um mangá, assim, bobinho pra se distrair. Porque a maioria dos romances, assim, de mangá é bem bobinho. Esses romances colegiais. Mas enfim. Bom, gente, foram essas as minhas leituras do mês. E fiquem ligados para o mês de junho e as minhas próximas leituras. Mês de junho não, mês de agosto e as próximas leituras, porque eu tenho alguns livros na lista para ler. Eu tô com a duologia de Vilão, da Vin Schwab. Eu preciso ler o último livro da trilogia de Tons de Magia. Eu comprei Catábases também, da R.F. Kuang. E eu estou com Asas Reluzentes, que é aquele spin-off de Rapunzel, de Tinkerbell. Aquele spin-off de Tinkerbell que fala do romance da Rainha Clarion com o fado lá do inverno. Mas eu acho que depois que eu terminar Babel, eu vou ler Asas Reluzentes. Porque depois de ler tantos livros de fantasia, assim, mais sem romance, mais tratando aspectos políticos, eu acho que eu quero ler um livro de romancinho. Mesmo sabendo que não é tão clichê, a minha amiga que leu falou que é bem triste. Mas, porque meio que a gente já sabe que eles não vão ficar juntos no final, né? Mas eu quero bastante ler. E depois, eu não sei, eu tô bem afim de ler Vilão. Eu acho que Cataba às vezes não é um livro que me chamou tanta atenção quanto Babel e Guerra da Papoula. Mas eu quero ler também, né? E é isso. O vídeo vai ficando por aqui, gente.